Boa noite para todos. Como vocês sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Você está aqui no @Dr. Ícaro Alves, né, meu canal no Instagram e em todas as redes sociais. E hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, eu tenho o prazer e a honra, né, de poder conversar com vocês sobre Krav Maga e saúde, né? Saúde, estilo de vida e Krav Maga, com o meu professor de Krav Maga e já um estimado amigo, o professor Rodrigo Neri. Eu não sei se é mestre Rodrigo Neri ou professor Rodrigo Neri, ele vai me esclarecer isso já já quando entrar aqui, tá bom? Já vou chamá-lo para dentro da live aqui. O que ele serve, o que eu estou fazendo lá e o trabalho primoroso do Rodrigo. Vamos começar agora aqui para vocês. Opa, Rodrigo? Opa, tá me ouvindo? E aí, tudo bem? Tô ouvindo, mas o Instagram fez aquele negócio de novo que eu não tô gostando, que é o quê? Você não aparece pra mim. Eu não entendo isso, viu? Você tá aparecendo aqui na minha tela, eu tô te vendo aqui. Não, então tudo bem. Deve ser alguma coisa do chaveamento do meu celular aqui. Mas olha, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito fazer essa live comigo e eu espero que seja um papo excelente aí para poder esclarecer as pessoas sobre o Krav, viu? Obrigado. Valeu, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme poder estar aqui com você, bater um papo aí com os seus seguidores e também com os meus, né? Afinal, a gente tem muito assunto em comum aí para tratar. Você é um especialista na saúde, eu um adepto aqui também dos bons hábitos, da prática dos esportes. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar aí para a galera. Beleza. Só rapidamente, antes de eu dizer por que eu acho esse tema tão relevante, como eu fui parar no Krav Maga, se apresenta aí, Rodrigo. Por favor, fale para o pessoal quem é o Rodrigo Neri, além do Krav Maga, o que você faz no geral e tudo. Tá. Bom, esse ano eu completo agora 22 anos de Krav Maga. Eu comecei no Krav Maga com 14 anos. Então, fazendo a conta aí, hoje eu tenho 36, então grande parte da minha vida foi destinada ao Krav Maga. E o Krav Maga não entrou na minha vida como uma escolha minha, né? Eu posso dizer que meu pai me obrigou a fazer o Krav Maga com, então, 14 anos de idade. Posso falar que eu fui forçado a entrar na academia para fazer as aulas, mas logo com 3 meses de treino eu já me identifiquei totalmente com a filosofia, com as técnicas e tudo mais. E já na minha faixa amarela, que é a graduação que hoje você está aí também, né? Sim. Já na minha faixa amarela eu já pretendia chegar exatamente onde eu estou hoje, né? Então, hoje eu sou um faixa preta pela organização do Mestre Kobe, né? A Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu dou aulas aqui no bairro do Sudoeste, aqui em Brasília. Inclusive, depois de amanhã eu completo 14 anos dando aula, exatamente. Eu comecei dando aula no dia 11 de fevereiro de 2011. Top. Muito bom. Então já completo quase 15 anos dando aula. Além de professor de Krav Maga, sou também publicitário. Eu trabalho com marketing, né? Mais especificamente com a parte de redação publicitária, o que hoje está na moda aí como copywriting, né? Então eu sou responsável por toda a parte de divulgação, planejamento estratégico aqui da minha academia também. Além do Krav Maga, além da prática de Krav Maga também, eu também sou corredor de rua. Eu já tenho 3 maratonas nas costas. Eu sou um praticante da corrida aí dos 7 dias na semana, eu estou correndo aí 5 dias. Então, o esporte já faz parte da minha vida já há algum tempo. E faz a gente correr pra caramba e se exercitar e alongar durante meia hora antes de cada treino, gente. Pra vocês verem o tanto que é importante. Mas, vamos lá. E bastante mesmo. Bom, gente, para vocês entenderem como eu caí no Krav Maga. Eu fiz taekwondo muito tempo atrás, inclusive os reflexos que eu aprendi no taekwondo foi que me fizeram reagir a um assalto no dia 23 de novembro de 2001, foi no susto, sabe, quando botou a arma na minha cabeça, não que eu queira, que eu tenha tido a intenção. Foram os reflexos que eu aprendi no taekwondo há 34 anos atrás. E aí, há 2 anos atrás, em 2022, eu tentei voltar para o taekwondo com o meu mestre, o Bender, José Luiz Bender, e ele estava dando aula tanto de taekwondo, mas também de Hapkido, que é a luta do exército sul-coreano, né?
como o Krav Maga é do exército israelense, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Krav Maga veio de lá. Então, aí eu comecei a fazer Hapkido e eu fui um dos melhores alunos dele no passado. Eu vou até trazê-lo para uma live depois também. Segundo o que ele me falou. Então, daqui a pouquinho falou, vamos fazer quebradura, quebramento de novo, de tábua, vamos fazer porrada no saco de areia, e aí resultado, eu acabei lesionando os ombros de novo, que eu já tenho eles operados desde 2016. Aí eu falei, eu preciso de uma coisa que seja mais light para eu fazer. Olha o raciocínio. E aí um paciente meu já tinha falado muito bem do Krav Maga, que ele era mais resolutivo, com menos golpes. Eu falei, bom, isso deve me lesionar menos. E aí eu saí do Hapkido, o Bender falou, poxa, mas você vai sair para recuperar, e decidi ir para o Krav Maga. Mas aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, além de ver um ambiente de treino excelente, que eu te parabenizo, Rodrigo, pelo ambiente de treino, lá você tem uma comunidade, sabe, de amigos e tudo, um ajudando o outro para treinar, a tua supervisão é excelente, muito didático, a gente aprende rápido, e olha que eu comecei há 1 ano, tá, gente? E consegui pegar a amarela, graças a Deus, a faixa amarela no final desse ano. Mas aí eu cheguei lá com a ideia do, poxa, vamos fazer uma gradação de aprendizado, né? Com o mínimo possível de impacto e o máximo de resolutividade, que uma coisa que me chama a atenção do Krav Maga é que você resolve situações de ameaça com poucos movimentos, né? E a minha primeira aula foi já com cotovelada, sabe? E aí eu pensei, caramba, eu já saí da aula com um arcabouço que eu me sinto mais seguro para poder me defender. E aí eu falei disso aqui nas redes sociais, eu acho que você nem viu algumas vezes, tudo. Falei, olha gente, estou gostando. E muitas pessoas vieram falar para mim, eu também faço, me ajuda pra caramba, eu também aprendi muita coisa no Krav Maga, melhorei minha autoestima, eu sofria bullying, por aí vai. Então assim, Rodrigo, além de eu ser muito grato pela sua tutoria lá também, do Márcio, quando substitui você e outros professores e tudo, eu queria que você falasse um pouco do que é o Krav Maga, de onde veio, sabe? E de quais são as potencialidades do esporte, desse método de defesa pessoal, e por que ele serve para todo mundo em todas as idades. Porque eu, por exemplo, tenho uma deficiência na perna, tenho os ombros meio lascados, a coluna não é o ponto principal agora, mas eu faço direitinho e dá certo. Dá para você passar um pouco mais para as pessoas? Com certeza, você tocou num ponto-chave aqui que eu costumo definir o Krav Maga, que é como um método de defesa pessoal mesmo, né? Diferente dos estilos de artes marciais clássicos, o Krav Maga ele não tem competições, ele não tem campeonatos, ele não tem torneios, ele não tem nenhum tipo de regulamento que diz que isso daqui eu posso fazer, aquilo dali eu não posso fazer. A única preocupação mesmo do praticante de Krav Maga é que ele vai voltar com vida depois de sofrer um episódio violento, né? Então, tanto que quando o mestre Kobe chegou aqui, que foi quem trouxe o Krav Maga para o Brasil, né? Quando ele chegou aqui em 1990, ele foi recebido com certos olhares desconfiados, assim, né? Poxa, mas será que eu preciso chutar o meio das pernas de alguém? Mas será que é válido meter o dedo no olho de alguém? Será que eu preciso disso tudo? É válido, não vale? E a resposta que ele deu foi, ó, de onde eu venho, né? Que ele vem de Israel, de onde eu venho, a nossa preocupação lá não é se isso vale ou se não vale. A preocupação eu fui vítima de um episódio violento, eu preciso voltar para casa. Então, por esse motivo, o Krav Maga não pode ser considerado um esporte, né? Você tem, por exemplo, alunos de judô, na hora que vão fazer ali o randori, né, que é o combate do judô, não pode puxar o cabelo do outro, não pode entrar com uma mordida na jugular. A mesma coisa um campeonato de Muay Thai, por exemplo, não pode se chutar o meio das pernas do outro. Inclusive em torneios de MMA, quando eventualmente acertam a genital um do outro, a luta para, né? Até que o atleta tenha condição de se recuperar. Então, por todos esses motivos, o Krav Maga não é considerado um esporte. O Krav Maga veio das forças de defesa que naquela época, no início da década de 40, lutavam pela independência do Estado de Israel. E quando Israel se tornou independente, em 1948, essas forças de defesa se juntaram no que hoje é conhecido como IDF, né?
que está tão na mídia, Israeli Defense Forces, né? Então o Krav Maga nasceu aí e ficou restrito às unidades de elite, ao exército, à polícia por quase 20 anos, até que em 1964 isso foi aberto para o público civil, né? Então, se até então só soldados, policiais e militares treinavam o Krav Maga, a partir de 64 isso foi aberto para o público civil. Foi quando o nosso mestre Kobe começou a treinar, inclusive, né? Então essa é mais ou menos a origem aí do Krav Maga. E assim, eu falei sobre um cara que tem uma deficiência física leve, mas tem, que sou eu, e treina Krav Maga e está conseguindo progredir, aprender muito, me sinto muito mais seguro para poder defender minha família, se necessário, e eu mesmo, sabe? Mas eu vejo muitas mulheres treinando lá. Você tem turmas de crianças e adolescentes, tem adolescentes que treinam na mesma turma que eu, e tem idoso também. Então, assim, como é que é isso? Esse pessoal é todo muito bem-vindo ou tem que ter alguma medida especial? Como é que é isso no Krav Maga? Ícaro, hoje a minha turma infantil ela não existe mais, tá? A minha turma, que era de 6 a 9 anos, ela existia até no passado, hoje eu só estou dando aula acima de 10 anos. Mas sim, todo mundo que chega lá é muito bem-vindo. Você sabe muito bem disso. A primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa chega lá para fazer uma aula experimental é se ela tem algum problema de saúde, se ela tem alguma limitação, se ela passou por alguma cirurgia recente, se ela possui alguma dor crônica que atrapalha ela em atividades do dia a dia. E dentro dessas respostas que eu recebo, a pessoa vai ser direcionada dentro daquilo que ela consegue ou que ela não consegue fazer, tá? Por exemplo, eu ia até falar sobre condropatia aqui, mas condropatia não vale porque se o aluno não pudesse treinar por conta de condropatia, 90% dos meus alunos não iam treinar, porque isso aí quase todo mundo tem, né? Okay. Mas suponhamos que um aluno passou por uma cirurgia recente de ombro agora e ele não consegue fazer flexão. Então, no aquecimento, ele não faz flexão, ele faz um trabalho paralelo, tá? Alunos com um pouco mais de idade também, a gente vai dentro daquilo que o aluno consegue oferecer para mim, entendeu? Então, se eu tenho um aluno que eventualmente não consegue, tá com problema de fazer abdominal, a gente adapta o treino para ele, sabe? Mas todo mundo lá tem condições de aprender a se defender. A gente fala que aprender a se defender hoje não é um luxo, né? É praticamente uma necessidade. Infelizmente, a gente enxerga o Krav Maga hoje como uma necessidade, entendeu? Você tem um trabalho nas suas redes sociais mostrando o Krav Maga como muito importante para mulheres. Durante o ano tem até uma aula só para mulheres de alguns movimentos básicos, algumas técnicas básicas que podem ajudar, uma aula gratuita, né? E você tem um trabalho também mostrando que o Krav Maga poderia ajudar muito nas questões de pooling. Fala um pouco sobre esses dois públicos e por que seria tão importante. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Ícaro de 35 anos atrás, porque eu sofri bullying, sabe? Eu teria falado para os meus pais e para o Ícaro, olha, dá um jeito de achar alguém aqui que possa te treinar para você aprender, sabe? Porque além de aprender a se defender, isso dá uma autoconfiança maior, você ainda aprende a técnica para evitar que aquilo escalone para algo pior. Então, qual que é a tua experiência em relação a bullying e mulheres e o Krav Maga? Tá, vamos começar pela parte das mulheres, que você me deu um gancho aqui que eu lembrei. Nesse mês de março agora, em todas as academias da nossa organização, nesse mês de março, mulheres treinam gratuitamente a partir dos 10 anos. Então, em todas as academias da nossa organização, mulher não paga para treinar. E, além disso, a gente tem, no dia 16 de março, aquele seminário gratuito só para mulheres. Aí aqui tem só uma diferençazinha aqui para poder participar, tem que ter acima de 14 anos, mas fora isso, é um dia só, específico, que a gente vai tratar de assuntos mais voltados à violência contra a mulher mesmo, né? Como é que ela se defende de uma tentativa de puxão de cabelo, como é que ela se defende de uma tentativa de agarramento, como é que ela se defende quando alguém leva ela para o chão. Então, tudo isso vai ser abordado nesse curso do dia 16 de março, que também, como eu falei, é gratuito. Agora, sobre a importância disso para a mulher, Ícaro, eu acho que é muito difícil hoje você chegar para uma mulher e ela não conhecer alguma outra mulher que não tenha sido vítima de algum tipo de violência, isso se não tiver acontecido com ela, né? E o Krav Maga, ele traz uma resposta diferente para essas mulheres, né? Em que sentido? Essa mulher não vai precisar medir força com o adversário dela.
porque estatisticamente os homens levam vantagem na parte física, né? Então, qual que é a resposta do Krav Maga? O Krav Maga vai ensinar as mulheres a atingirem os agressores nos pontos mais sensíveis, aquele que não precisa de força para aplicar o golpe. Você quer um exemplo? Eu costumo falar assim, se você quer saber se um ponto no seu adversário é sensível, imagina que você está dando um peteleco nele. Peteleco, peteleco, peteleco. Você vai ver que em algumas regiões vai doer mais. Então, por exemplo, no olho. Se você vai ensaiar que você vai dar um peteleco no olho de alguém, essa pessoa já vai... Então, aí a gente já tem um ponto sensível. O meio das pernas, a genital. Exatamente a mesma coisa. Então, a gente oferece para essas mulheres uma resposta diferente. A gente fala para elas, aqui você não vai precisar medir força com ninguém. Aqui, se você souber o que fazer, é claro que não basta ter a parte técnica em dia. Eu sempre costumo falar que não basta você saber o que fazer, você tem que conseguir fazer. Uma coisa é você reagir com sucesso na aula, um ambiente totalmente controlado, com seus amigos de treino, um clima agradável, iluminado. Uma coisa é você reagir com sucesso ali. Mas o que me interessa é que, na verdade, que eu consiga treinar a mulher para reagir com sucesso em um ambiente real. Um ambiente escuro, em que ela vai estar estressada e que o adversário realmente quer tirar a vida dela. Então é ali que me interessa que ela saiba se defender. Então a gente trata também da parte emocional, da capacidade emocional. Tá? Então, não preciso falar muito mais, né? A mulher hoje precisa fazer Krav Maga mais do que qualquer pessoa. Mais do que qualquer pessoa. E você falando sobre a questão do bullying, você sabe que 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrevistei o Mestre Kobe num podcast, né? Sim. E eu fiz essa mesma pergunta para ele. Eu falei, mestre, como é que o Krav Maga ajuda as crianças e adolescentes na questão do bullying? E a resposta, você viu esse recorte já ou não? Você lembra dessa resposta dele? Não. Ele falou assim, o Krav Maga oferece uma visão de vida totalmente diferente para a criança. Enquanto às vezes a gente tem em uma casa um pai ou uma mãe que fala, não pode bater no coleguinha, não faz isso, evita o confronto. O Krav Maga mostra que, na verdade, a criança pode fazer qualquer coisa para se defender. Integridade física, integridade mental. É claro que, num primeiro momento, a gente pode tentar verbalizar, escuta, eu não quero que você me chame assim. Por favor, pare. O melhor exemplo disso é meu irmão. Eu comecei no Krav Maga por conta do meu irmão. Meu irmão estava sofrendo bullying na escola. Meu irmão estava sofrendo bullying na escola. E aí falou com meu pai. E meu pai falou assim, você já falou para eles que você não quer ser chamado disso que eles estão te chamando? Aí meu irmão falou assim, já. Você já comunicou aos professores que eles não estão parando de chamar você disso que você não quer ser chamado? Aí meu irmão falou, já. Meu pai falou, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E no mesmo dia que meu irmão resolveu o problema na escola, resolveu entre aspas, 30 pessoas apareceram na porta da minha casa, na varanda da minha casa lá, pra dar porrada no meu irmão. Aí depois disso meu irmão começou no Krav Maga e depois fui eu. Então, o aluno entra no Krav Maga, essa criança, esse adolescente entra no Krav Maga e ele encontra um ambiente em que ele vai ser não só ensinado, como também estimulado a se defender. Entendeu? Ele não vai só ensinar, ele fala, escuta, você está aqui para aprender isso e se precisar você tem que usar. E tá tudo bem usar. Tá tudo bem usar. Se a escola vai achar ruim, eu vou lá e vou intervir por você também. Eu vou falar que o que você fez, você aprendeu comigo, desde que você estivesse se defendendo. A iniciativa não pode ser sua. Você não pode sair distribuindo soco na cara de todo mundo quando você quiser. Mas se você está se defendendo, se você estiver se defendendo, não tem problema nenhum. Eu cubro as suas costas lá, você pode fazer o que você quiser para se defender. Se a escola vai achar ruim, eu vou lá, se possível com seu pai também, mas eu vou lá. Então esse tipo de ambiente, esse tipo de estímulo, o aluno encontra no Krav Maga também, desde cedo. Desde cedo. Primeira aula dele, ele falou, ó, chutou o meio, está me vendo as pernas do colega para se defender? Não tem problema. O que me chamou a atenção foi o uso prático do que a gente aprende lá, sabe, Rodrigo? Porque, para vocês terem uma ideia, aprendi contigo lá que, por exemplo, se alguém pega você aqui, tá? Se você enrijecer a mão, tá? E você for no local da junção dos polegares, que você consegue soltar. Só que isso é diferente de você checar na prática, gente. Por quê? Lá a gente aprende a soltar a mão, enrijecendo, girando e posicionando o local onde você vai fazer o movimento de soltura
aonde tem aqui, ó, o grip do agressor. Qual a pessoa que nunca foi pega pela mão para ser constrita, né? Na soltura de mão, como a Eu Vivi falou. Ok. Quando chegou em casa, eu já tinha visto lá no treino mulheres que treinam comigo, né? A Júlia, a Thaís e companhia, que são mais fracas fisicamente, claro, da compleição física, tá bom? E elas conseguindo se soltar, mesmo quando fazia força mesmo, sabe? Quando chegou em casa, eu ensinei minha filha, sem técnica alguma de Krav Maga e tudo, falei, faz isso aqui, eu vou pegar você primeiro devagar, aí ensinei o movimento para ela, isso em menos de 2 minutos. Depois eu falei, eu vou pegar com força, como vão pegar no mesmo dia que eu aprendi. Como vão pegar você na rua, algum dia. Espero que não, mas vão pegar, sabe? Ela executou e eu botei bastante força, acho que um agressor colocaria um pouco menos daquilo, ou mais força, né? Enfim, e ela conseguiu soltar, ou seja, além da aplicabilidade prática do Krav Maga ser uma coisa incrível, sabe? Porque de cada aula você sai com coisas que realmente você usa no dia a dia, que muitas vezes em outras artes marciais que eu já tive a oportunidade de fazer aula, só em faixas bem mais avançadas. E assim, você não precisa de muita força para boa parte dos movimentos, não vou dizer todos, né? Agora, isso me parece que vai bem ao encontro de para o que o Krav Maga foi criado, né? A minha percepção está correta, Rodrigo? A ideia é, aplicando o mínimo de força, mas aprendendo a técnica certa, você não medir força, como você falou, e conseguir não só se livrar da ameaça, mas neutralizá-la? Tá correta, tá correta. Eu vou só te fazer uma pergunta de um assunto que você falou sobre a aplicabilidade do Krav Maga. Você sabe por que o Krav Maga tem tanta adesão assim entre pessoas que nunca frequentaram um tatame na vida? Não. Porque o Krav Maga ele trabalha com respostas que já existem dentro de você. Ele pega alguma resposta que você já ia fazer naturalmente e ele vai dar uma melhorada. Por exemplo, você falou sobre o estrangulamento, eu acho que você falou sobre a parte do estrangulamento. Você pega uma pessoa que nunca fez Krav Maga na vida, nunca pisou em cima de um tatame na vida, e essa pessoa é enforcada. Você acha que ela vai aceitar pacificamente essa condição de estrangulamento? Não. Ela não vai. Claro que não. Ela vai tentar fazer duas coisas. Ela vai tentar tirar a mão do cara daqui e vai tentar dar porrada no cara. E aí o Krav Maga vai ensinar como é que você faz isso da forma mais segura. Tá? Você, faixa amarela, aí você tá... A gente está aprendendo como é que você se defende de um soco. E, de novo, pega alguém que nunca fez Krav Maga na vida, nunca subiu em cima de um tatame. Se essa pessoa, se ela tem condições de ver o soco vindo na direção dela, ela vai se proteger aqui. Ela vai fechar o rosto. E aí a gente pega esse movimento dela, que até então não tinha função, e dá para ele um tipo de função. Você aprendeu essas defesas aqui, né, umas 2 semanas atrás. Sim. Então o Krav Maga, ele não te mostra nada sobrenatural. A sua resposta já estava aí. Ela já estava aí. A gente só está ensinando você como é que ela pode funcionar um pouquinho melhor. Tá? Agora você tem razão. A nossa ideia aqui é cessar a ameaça, não sendo atingido. Isso quer dizer, ao mesmo tempo que eu faço a minha defesa, eu preciso entrar com um contra-ataque para evitar que o meu adversário me ataque de novo. Então, em cima disso está montada a base do Krav Maga. Eu tenho a minha defesa, eu preciso me defender, tem um soco vindo na minha direção, eu preciso me defender. Mas para evitar que o cara me bata de novo, eu tenho o meu contra-ataque. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender, sim, né? Sim. Mas você tem razão totalmente. E não é incitação à violência, tá, gente? No Krav Maga a gente tem a opção de fazer seminários de tempos em tempos. O que eu fiz no ano passado foi de defesa contra a faca, tá? E assim, você acha que o instrutor, o mestre que foi lá, por acaso, ele vai falar assim, olha, numa agressão de faca, você não vai fugir, você vai enfrentar o agressor? Não. Primeira coisa que ele falou foi o seguinte, olha, se você tem a opção de sair correndo, saia correndo, que você está em desvantagem, a pessoa está com uma faca. Se você está encurralado, você vai aprender a se defender. E de repente você pegar alguma coisa, uma mochila, alguma coisa que você tem ali para distrair o agressor e assim, se você tiver encurralado, você vai distrair e dar um contra-ataque para neutralizar. Mas muito do que a gente aprendeu lá tinha a ver com você distrair e sair correndo. Ou seja, muitas vezes é mais sábio
você evitar o confronto, ainda mais numa situação dessas, e o próprio instrutor que ensinou dezenas de movimentos para você enfrentar a situação, ele teve o bom senso de falar isso, sabe? Então isso me chamou a atenção porque a ideia do Krav Maga é a ideia dourada de você conseguir sobreviver com o mínimo possível de lesão. E eu achei isso bem interessante, porque até num seminário onde tinha gente de todas as graduações possíveis, o que foi ensinado e o que foi consolidado foi isso. Agora, a gente saiu de lá com um monte de técnica, mas com o aprendizado do se der, tente não usar isso e sair correndo, sabe? E não é covardia, gente. O Krav Maga visa ensinar você a se defender, mas assim, dentro da possibilidade de você evitar um dano maior, é muito razoável você ter a possibilidade de correr sem o estímulo necessário de, não, você tem que revidar por um ego, por uma vaidade. Isso me chamou muita atenção, sabe, Rodrigo? Você vê o que... Você sabe que esse é um dos lemas, inclusive, do criador do Krav Maga, né? Que ele diz que você tem que ser bom o suficiente para evitar o conflito, né? Mas aí as pessoas que se posicionam assim, mas reagir é perigoso, mas é uma irresponsabilidade. Mas aí você pensa assim, alguém com uma faca vindo na minha direção não é perigoso? Pois é. Pois é. A reação ela é perigosa quando ela é inconsequente, quando ela é sem impensada, entendeu? Aí tudo bem, você vai reagir e vai estar em risco também. Mas ter alguém apontando uma arma para mim, ter alguém correndo na minha direção com uma faca, isso não é perigoso? Né? E a gente sempre também deixa claro pro aluno o seguinte, que é o que você falou, se você puder evitar, evita. O Krav Maga é a sua última opção, entendeu? Não conseguir resolver no verbal, não conseguir resolver de qualquer outra forma, para isso existe o Krav Maga. Sim, eu lembro que você conversou de uma aluna iniciante, que não é o mais comum, né? A maioria dos que eu vejo que vai lá, gosta e acaba ficando, sabe? Não da violência, mas sim da possibilidade de aprender a se defender. Isso vale ouro, principalmente se você, como eu, tem uma esposa, tem uma filha, de repente você que está assistindo a gente, tem a mãe, tem um irmão, tem alguém em situação de vulnerabilidade, você não aprende só a se defender, você aprende a defender o outro. Mas que você falou que uma iniciante, ela deve ter caído numa aula inicial com um pouquinho mais de contundência e ela achou que que seria violento demais, né? E aí que você deu até o exemplo de que violento demais seria você na rua não conseguir aprender a se defender, né? Até porque lá no treino a gente tem que simular situações do dia a dia, né? Mas você não pega esse tipo de aluno que vai lá achando que Krav Maga vai ser um conjunto de movimentos de balé, não, né, Rodrigo? Não. Inclusive, outra pergunta que eu faço também para quem chega lá na primeira aula, né? A pessoa chega para fazer a primeira aula antes do aquecimento começar, aí eu chamo a pessoa, vem cá, primeira coisa, seu nome, me apresenta, muito prazer, o que você busca aqui exatamente no Krav Maga? Essa é a primeira coisa que eu pergunto. Não que se ela vai responder, eu busco combate, não, então aqui não é para você, vai embora. Então, assim, para ver como é que que tipo de aluno eu tô lidando, entendeu? Para ver com que tipo de pessoa eu tô lidando e, de novo, para saber como é que eu consigo ajudar essa pessoa da melhor forma, tá? Mas você tem razão, a gente não faz, com todo o respeito do mundo, mas não é balé. É uma atividade física com contato. A gente tem contato, sim. Nosso objetivo ali é justamente chegar o mais próximo da realidade, simular o mais próximo do que a rua vai oferecer para o aluno. E é claro que o mais próximo da realidade para quem acabou de chegar, para quem está na primeira aula, é muito diferente da realidade de um faixa marrom, de um faixa preta. Mas ainda assim, essa pessoa que está chegando hoje, ela precisa ser exposta ao mais próximo da realidade. Ela não pode, na primeira aula dela, suponhamos que a primeira aula dela seja a defesa contra estrangulamento. Ela não pode ter alguém ali que vai fingir que vai enforcar ela. Que vai enforcar ela pelo trapézio, que vai... É claro, de novo, mais próximo da realidade dela é alguém simplesmente colocar a mão no pescoço dela sem nenhum tipo de pressão. Mas ela tem que sentir que tem uma mão ali. E aí, em cima disso, ela tem que fazer a resposta. Entendeu? É justamente nesse ponto que a gente prepara o aluno, não só tecnicamente, mas como emocionalmente também. Quanto mais a gente leva ele para perto da realidade, mais ele fica pronto aqui dentro, na cabeça, entendeu? Sim. Porque se ele está acostumado toda a aula a chegar perto da realidade, a rua não vai ser surpresa para ele, entendeu? Sim. E me diga uma coisa, já que você é publicitário,
qual seria o Media Kit do Krav Maga? Ou seja, você está ali com um aluno iniciante, gostou do primeiro treino, e de repente ele te pergunta, tá, o que mais que eu vou conseguir no Krav Maga? Eu levantei alguns pontos, né? Melhorar a autoestima, porque você se sente preparado para se defender e defender os outros cada vez mais a cada aula, tá? A prática leva à perfeição, né? Combater o bullying, qualquer tipo de abuso, coordenação motora, alongamento, performance, rapidez de reflexos, enfim. Primeiro, o que mais que você colocaria nesse pacote de benefícios do Krav Maga, além de saúde, é claro, que eu quero tocar nesse ponto daqui a pouco, e por que o Krav Maga antes de outras lutas, quando o interesse é aprender defesa pessoal? Eu já sei como responder isso, sabe, mas eu sou iniciante. Eu queria escutar isso de um faixa preta e um discípulo direto do COB. Você viu um post que eu fiz talvez uns 2 meses atrás, 1 mês atrás mais ou menos, que eu copiei, entre aspas, aquela propaganda do Posto Ipiranga? Você já viu esse vídeo? Então, sim. Era um diálogo meu comigo mesmo, né? Onde é que eu posso aprender a me defender aqui? Lá na academia de Krav Maga Sudoeste. Aí o cara fala, mas pô, preciso ser um pouco mais forte, onde é que eu ganho um pouco mais de força e tal? Eu falei, lá no Krav Maga Sudoeste também. Mas eu preciso de coragem, né? Eu preciso de coragem para me defender. Se alguém tá vindo com uma faca na minha direção, eu preciso de coragem. Onde é que eu pego isso um pouquinho? Lá na academia de Krav Maga Sudoeste também. Não, mas eu queria... Então, assim, a nossa prática é uma prática completa, tá, Ícaro? Você sabe muito bem, antes da nossa aula começar, a gente tem ali um aquecimento, como você bem falou, 25, 30 minutos, um aquecimento completo, um aquecimento que trabalha a sua capacidade cardiovascular, um aquecimento que trabalha a sua mobilidade articular, um aquecimento que trabalha a sua flexibilidade muscular, é um alongamento que trabalha o seu equilíbrio, a sua coordenação motora, tudo isso visando a aula, né? Tudo isso visando a aula. É claro que se você busca ganhos estéticos e físicos acima da curva, aí você precisa fazer uma academia de musculação também, e seguir uma dieta e tudo mais. Mas tem muita gente que já tem resultados fantásticos, tá? Fantásticos, com as aulas de Krav Maga. A pessoa vai treinar 2, 3 vezes por semana e aquilo ali para ela já está suficiente. Ela já melhora a capacidade física dela. Na primeira aula dela, ela fazia 3 voltas no tatame e ela já cansava. Hoje ela já consegue fazer o aquecimento inteiro sem tomar água. Então a nossa atividade ela é completa. Agora, por que uma pessoa escolheria o Krav Maga? Eu costumo fazer esse tipo de analogia também, você deve ter ouvido já falar sobre isso. Imagina que do lado da minha academia de Krav Maga tem também uma academia de Jiu-Jitsu, por exemplo. Aí chega uma pessoa, vai lá na minha academia, aí ela olha assim, Krav Maga, o que é isso, Krav Maga? Ela fala assim, o Krav Maga é um método de defesa pessoal. A pessoa, tá bom. Aí ela vai lá na academia de Jiu-Jitsu. O que é uma academia de... A pessoa, Jiu-Jitsu, o que é isso? Aí o Jiu-Jitsu vai falar, Jiu-Jitsu é uma defesa pessoal. Tá bom. Aí ela volta lá na academia do Krav Maga. Vem cá, se eu fizesse Krav Maga aí, o que eu vou ter de benefício, hein? Aí eu vou falar, você vai ganhar autoestima, você vai ganhar coragem, você vai ganhar autoconfiança, você vai ganhar preparo físico, você vai ganhar isso. Pessoa, tá bom, obrigado. E aí ela vai lá na academia de Jiu-Jitsu. O que eu vou ganhar nas aulas de Jiu-Jitsu, hein? Lá, vai ganhar autoconfiança, autoestima, vai ganhar força, vai ganhar... Então, qual que é a diferença dos dois? Ela volta lá na academia do Krav Maga. O cara ali está oferecendo a mesma coisa que você. Ele me oferece defesa pessoal, ele está me oferecendo autoestima, autoconfiança, etc, etc. Como é que o Krav Maga vai me dar tudo isso? Ela fala assim, o Krav Maga vai te dar isso, mostrando que em um ambiente urbano, na rua, você pode fazer qualquer coisa para se defender. Se você quiser pegar essa garrafa que você está tomando água aqui, você vai quebrar na cabeça de alguém, você pode. Se você está sentado na cadeira, você pode quebrar a cabeça na cadeira de alguém. Se você está andando com um cachorro, você pode pegar o cachorro e jogar na pessoa. Então o Krav Maga vai te mostrar que não existe limite para o que você pode fazer no que diz respeito à defesa pessoal. A pessoa, beleza. Ela vai lá no Jiu-Jitsu, vem cá, como é que eu vou aprender a me defender? Você vai aprender a se defender por meio de chaves, torções, alavancas, projeções e tudo isso. Dentro de uma modalidade esportiva, que também é uma arte marcial, e também é uma defesa pessoal. A pessoa vai ver o que ela quer. O que ela quer? Ela quer competir, ela quer uma coisa mais focada no esporte, ela quer alguma coisa mais voltada para 1 contra 1. Aí ela vai não só para o jiu-jitsu, tá? As artes marciais clássicas são todas excelentes. Todas elas têm um propósito muito bom de ensinar o indivíduo a aprender a se defender.
Mas o Krav Maga é diferente. O Krav Maga não é melhor nem pior. O Krav Maga é diferente. Tá? O Krav Maga ocupa uma prateleira diferente. Aqui a gente não tem regras, aqui a gente não tem competições. O que você quiser fazer para se defender, pode fazer. Tá? Eu vou dar um pouco da ótica de um cara que ainda está na amarela, né? E que não tem o objetivo de pegar faixas no Krav Maga. O meu objetivo é aprender cada vez mais a defender melhor a mim e a minha família. E eu sei que é o objetivo de vários que estão lá treinando comigo em outros horários, sabe? O passar de faixa é desbloquear o acesso a novas técnicas. Mas eu não tenho pressa nenhuma. Inclusive, na amarela, eu até conversei, Rodrigo, eu ia falar isso com você lá, que é o seguinte, se eu notar que eu estou demorando demais para aprender bem determinadas técnicas, porque eu acho que eu saí da branca bem para amarela, mas se eu notar que da amarela, pô, pode fazer o exame, mas está me sentindo seguro, não, vou ficar parado lá, sabe? Claro que eu vou ouvir seu conselho, mas até aprender bem aquelas técnicas, porque o importante do Krav Maga é você sair para a vida melhor. Opa, isso aqui agora para mim é praticamente automático, sabe? Que eu vou fazer na rua. Porque, gente, o mundo está cada vez mais perigoso, sabe? E assim, esses dias a minha filha mudou de escola e a gente estava conversando com o coordenador pedagógico da escola dela e ele falou, olha, nas imediações da escola já tivemos caso de gente vir passar com uma escola de excelente nível, mas isso é sistêmico, acontece em todos os lugares. Quando o aluno adentra um pouco mais uma quadra próxima, alguma coisa assim, já tentaram tirar o celular com faca, já tentaram agarrar para poder fazer alguma coisa, já tentaram puxar, empurrar. E, gente, no Krav Maga, já no começo, você já aprende o básico para se desvencilhar ou para ter uma contra-resposta efetiva contra tudo isso. Não estou dizendo que você vai sair da faixa branca capaz de reagir 100% da melhor forma possível a tudo isso. Não. Mas o que eu estou dizendo, acho que o Rodrigo vai concordar comigo, é que a impressão que eu tive é que você sai da faixa branca já das primeiras aulas, que você revisa o conteúdo muitas vezes, mas que depois de umas 6 aulas de Krav Maga, você se sente confiante para reagir à maior parte das agressões que podem aparecer na rua. É um empurrão, é um puxão, é tentar te conter, é estrangular, sabe? Eu tive essa sensação. Então eu responderia um pouco diferente do Rodrigo, que tem muito cuidado com as palavras, claro, como um faixa preta e um professor de Krav Maga conceituado, tá? Mas eu acho que eu posso dizer como mero faixa amarela que não dá aula, Rodrigo. Eu escolheria hoje em dia o Krav Maga como a primeira, não vou dizer arte marcial, mas forma de defesa pessoal, porque lá com menos aulas você sai mais capacitado para se defender contra as principais formas de agressão urbanas do dia a dia. Pronto, falei. Você não precisa se comprometer se não quiser com isso. Falei alguma besteira? Não, você tem razão. O Ícaro, eu tenho meus alunos com 2 meses de treino, eles já enxergam a violência de uma outra forma. Sim. Eles já enxergam. Sim. Eles já sentem quando eles podem ser uma vítima da violência antes mesmo do episódio acontecer. Isso com 2 meses de treino. Eu costumo falar, inclusive, também que os principais ganhos no Krav Maga, os ganhos imediatos, eles não são ganhos técnicos. É claro que você aprende a cotovelada, aprende soco, mas até você conseguir casar isso dentro de uma situação real, você precisa daquela capacidade mental que eu falei, né? Mas o ganho comportamental, com 1 mês de aula, ele já é exponencial. Sim. O aluno com 1 mês de aula, ele já não é mais a mesma pessoa na rua. Você sabe disso, você vivenciou isso, né? Sim, eu falei 6 aulas, gente, mas eu tenho que me explicar. Eu faço aula dupla, eu só malho 1 vez por semana, né? Só faço Krav Maga 1 vez por semana numa aula dupla, sexta à noite, lá no Krav Maga Sudoeste. Depois o Rodrigo vai deixar todos os contatos aí para vocês. Então é claro que eu tô falando de 12 aulas para você pegar e sair. Nossa, quando você se sente preparado, você automaticamente começa a responder melhor e de forma diferente a uma agressão. Mas assim, Rodrigo, para terminar, que o que é bom dura pouco e pelo visto a gente tem mais uns 15 minutos aí. Eu não sei se o Instagram ainda está cortando a gente tudo para poder deixar postado. Se o aquecimento ele não tivesse 25, 30 minutos de duração,
eu te diria que o aquecimento é só realmente para poder praticar, mas você dá uma ênfase muito grande ao condicionamento cardiovascular respiratório, ao aquecimento e tudo. Isso me leva a crer que uma mínima saúde de base cardiorrespiratória, circulatória e tudo, é importante para você extrair o melhor do Krav Maga. E essa é bem a minha área, a parte de ajudar as pessoas a melhorarem seus hábitos de vida, tá? Eu escrevi um livro, Domine Sua Saúde, eu espero até poder conversar com a moçada lá do Krav Maga Sudoeste, talvez de Brasília inteira, sobre isso, né? Sobre esses hábitos de vida que são importantes para você poder ter saúde, recuperar, manter e melhorar a saúde, que são água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, tem outros que estão lá no dominesuasaude.com.br, meu último livro gratuito para ajudar as pessoas. Como é que você enxerga a necessidade de um estilo de vida mais saudável para poder obter o melhor do Krav Maga, da vida? Você que, além de tudo, é um corredor e é diligente nessa questão de saúde. Você sabe que eu sou corredor, mas eu comecei tarde, né? Eu comecei a correr com 30 anos. Não sabia. Até os meus 28, 29 anos, mais ou menos, eu tinha um ciclo circadiano totalmente desregulado. Totalmente desregulado. Eu jogava computador até 3 horas da manhã todos os dias, acordava às 10 da manhã todos os dias, me alimentava mal. Eu tinha 17 quilos a mais do que eu tenho hoje. E assim, a simples mudança no ciclo circadiano, né? Ou seja, ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter horário para comer, essas coisas, já levou a minha vida assim para outro patamar. E claro, dentro do Krav Maga também, entendeu? Então, eu costumo dizer que assim, cuidar das... você pode, como é que é aquela frase famosa? Você pode ter milhões de problemas, até a hora que você tem um problema na saúde, aí você passa a ter um problema. Você já ouviu essa frase? Já ouvi. Então, assim, cuidar da saúde para mim hoje é algo assim inegociável. Você falou assim vários tópicos importantes, né? Hidratação, sono, e sol e sono. Você pode falar até muito melhor do que eu. Como é que alguém que... E você sabe que eu até tenho pessoas que vão treinar depois de plantão. Plantão de 12 horas vai treinar. Plantão de 24 horas depois vai treinar. Mas é também porque a pessoa não tem outra opção, né? O horário que ela consegue treinar e acabou. Mas você como um especialista aí na saúde, né? Quais são os benefícios, né, que a pessoa tem de ter o ciclo circadiano todo certinho, todo regulado, e como é que ela consegue entregar isso de uma melhor forma para o treino, entendeu? Então, o que acontece é que quando você vai treinar uma luta para defesa pessoal, você está querendo sair dali, vamos ser bem técnicos, você está querendo sair dali com técnicas que te permitam você se defender e, dentro do possível, neutralizar o agressor para dar mais segurança, o mais rápido possível, com o mínimo possível de esforço, tá? E com o mínimo possível de dano para você. Joia. Para fazer isso, você tem que estar ali de corpo, mente e espírito. Mas vamos falar da parte física. Você vai precisar ter explosão, ter força, ter reflexo, ter atenção. E tudo isso passa não só pelo físico tá legal ali no treino, mas também pelo mental tá legal ali no treino. E depois é uma atividade física e é extenuante, gente. Você sai de um treino de Krav Maga bem cansado, tá? Você vai precisar ter recuperação muscular, cerebral e companhia. Ou seja, se você tem hábitos de vida ruins, você não vai recuperar tão bem. E à medida que você seja mais velho, essa falta de recuperação, ela pode fazer com que você lesione com mais frequência, com uma coisa que não era para lesionar, e não se recupere adequadamente. Por exemplo, no último treino, eu saí porque numa virada de uma vez de corrida, coisa minha, eu virei de uma vez correndo, tá? Eu tive uma distensão da panturrilha leve, mas já estou praticamente recuperado e tudo. Acontece, tá bom? Agora, se você for perguntar como foi a minha semana, eu, por conta de um monte de atendimento, não consegui dormir direito, vacilei um pouco na alimentação, sabe? Imagina, só 2 hábitos que não estavam tão bons. Imagina as pessoas por aí que, poxa, querem benefício em qualquer tipo de atividade, inclusive mental, mas também física, e não toma água direito, não come direito, não se exercita direito, não respira direito. Eu falo no dia a dia, porque de vez em quando você pode ter abuso se o seu dia a dia ele é adequado,
sabe? Então, por isso que eu até já bati um papo com você lá, te dei uma cópia do meu livro, que é gratuito, a cópia impressa que não, sabe? Porque as pessoas precisam escutar isso também, né, Rodrigo? Você pode ter a melhor defesa pessoal do mundo, que hoje em dia eu acho que é o Krav Maga, sabe? Não tenho dúvida disso, sabe? Quero me aprofundar cada vez mais nisso. Mas se você não tem bons hábitos de vida, um bom estilo de vida, você possivelmente vai extrair menos ou por menos tempo, porque você vai acabar lesionando à medida que as técnicas que você aprende, elas são mais sofisticadas e exigem mais de você. Eu já vi que na amarela, você vai precisar de um pouquinho mais de condicionamento, de força, de atenção do que na branca. É o caminho natural, né? E assim, eu vejo que você tem estilo de vida saudável. Eu até fiquei surpreso de saber que você foi esse cara 13 quilos mais gordinho com hábitos de vida ruins, porque quem vê você treinando e passando pra gente parece um bom exemplo de saúde. Mas assim, esse estilo de vida que eu falei, você já leva à risca no dia a dia, né? Já. Já, eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para comer, eu tenho hora para fazer minhas atividades, eu tenho tudo, o reloginho aqui biológico já funciona no automático. Hidratação também, tá? E assim, o meu caso da hidratação é um pouco mais grave, né? Eu tenho 5 cirurgias de cálculo renal, não sei se você sabe disso. Caramba. Então, com hidratação eu não posso vacilar mesmo. Então, hidratação, exposição à luz do sol logo quando acorda. Hoje eu sou bem chato com essas coisas mesmo, assim, tá? Sou bem chato com isso mesmo. Gostou quando eu comecei o livro, O Domine Sua Saúde por Água, né? Gostei. Bom, estamos chegando então ao final da live. Eu queria que você aproveitasse esses 5 a 10 minutos, Rodrigo, para não só dar o seu recado final de algo que eventualmente a gente tenha esquecido aqui de falar sobre o Krav Maga. Todo mundo já viu o quanto eu sou entusiasmado com o Krav aqui, sabe? Por isso que eu te chamei para a live mesmo, achei que seria fundamental as pessoas escutarem. Ei, gente, olha, se você quer uma defesa pessoal que ainda vai te ajudar no físico e vai te ajudar no mental, num condicionamento mental adequado para as coisas do dia a dia, tempo de resposta e companhia, que o Krav Maga é top. Segundo lugar, talvez você queira falar do teu modelo de academia lá, porque assim, eu já fui a várias academias ao longo academias, e não é puxação de saco não, tá, gente? Quando você for lá, você vai ver. A academia é super bem montada, extremamente bem organizada, tem grupo lá para tudo, tem aviso para tudo, tem a matéria da semana, muito didático, até os substitutos, quando eventualmente o Rodrigo não pode ir, são altamente capacitados, e falar suas redes, falar onde o pessoal pode saber mais de Krav Maga, né? Sobre o seu aplicativo de celular para ensinar Krav Maga. Tô brincando, gente, não existe, tá? Isso foi uma piada que ele fez aí um tempo. Então, por favor, dê o teu recado final aí do que eu não falei de Krav Maga, sobre o Krav Maga Sudoeste, sobre as suas redes e como o pessoal pode encontrar a entrevista tua com o Kobe e companhia. Por favor, o espaço é teu. Tá, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade que você me deu, o espaço que você me deu aqui para falar um pouquinho com o pessoal. Vou retribuir a gentileza, você sabe que lá para o mês de março eu vou começar a colocar oficinas lá na academia para as pessoas participarem, você sabe que você já vai estar lá. Tem uma colega nossa lá que quer pegar a parte dos primeiros socorros voltado para a aula do Krav Maga, vou colocar você lá para falar sobre a parte da saúde, quero colocar nutricionistas lá também. Então, eu queria agradecer, pô, um privilégio enorme para mim, muito obrigado mesmo, você, além do meu aluno, é um grande amigo que eu tenho, então, muito obrigado. Sobre as redes, a que eu mais mexo aqui é esse meu perfil mesmo aqui no Instagram, né, o Rodrigo Neri. Apesar de que existe também o perfil da minha academia, que é o Krav Maga Sudoeste, mas o que eu mais atendo as pessoas, o que eu mais uso é esse aqui mesmo, o Rodrigo Neri. O YouTube eu já ensaiei ir para lá algumas vezes, mas me falta tempo para dedicar, para montar conteúdo. O conteúdo no YouTube ele precisa ser um pouco mais denso, né? Apesar de já existir ali os vídeos shorts ali, eu acho que tem que ter um conteúdo um pouco mais denso, então me falta um pouco de tempo para ir para lá. Então, o meu contato aqui é basicamente no Instagram, no Rodrigo Neri. E muito obrigado pelo elogio à minha academia. É o grande sonho da minha vida materializado ali, né? Quando eu sonhei em dar aulas de Krav Maga, o meu sonho era: eu quero ter uma academia grande, eu quero ter muitos alunos, eu quero ter uma academia com espelho, eu quero ter uma academia perto da minha casa. Então hoje eu moro a 50 metros da academia, a academia é grande, eu tenho os melhores alunos, então
Eu procuro tratar cada um lá da forma como eu gostaria de ser tratado. Então, se você se sente bem tratado lá, isso é um elogio para mim. Eu não lembro agora onde é que eu vi essa frase, tá? De falar de, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, obrigado pelo elogio. Eu fico feliz que você tenha na minha academia um padrão de excelência e um padrão de qualidade. E para terminar, só reforçar o convite aqui para as mulheres mesmo nesse mês de março. Hoje é dia 9, né? A partir do dia 1º de março até o dia 31 de março, a gente recebe mulheres gratuitamente em todas as academias da nossa organização. E também o curso do dia 16 de março, também é totalmente gratuito, só que esse aí para acima de 14 anos apenas, né? Só queria deixar receber. Você falou tudo sobre Krav Maga, já não tem nada para falar mais, você já sabe de qual é salteado tudo sobre Krav Maga. Então, mais uma vez, eu agradecer a oportunidade que você me deu. Eu que agradeço, Rodrigo. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho lá e, acima de tudo, hoje em dia, como eu me sinto em relação a ter que me defender e defender minha família, tem o mérito do José Luiz Bender, que eu vou ter uma live com ele também, como eu te falei, que eu fiz taekwondo, aquele menino de 13 anos de idade, entrou com 13, saiu com 16, com uma base de taekwondo excelente, que assim, tinha uma arma na minha cabeça, eu abaixei de uma vez e a arma disparou. Mas eu não sei se o cara ia disparar na minha cabeça, então eu agradeço a Deus por isso, mas eu passei 30 e poucos anos dormente nessa questão e, poxa, me sinto muito vivo lá, graças às suas aulas, graças à tua atenção, o teu profissionalismo em passar, porque muita gente tem conteúdo, mas passar conteúdo é uma arte, você vai bem nisso aí, demais. E assim, gente, seguir aí Rodrigo Neri, ou o perfil Krav Maga Sudoeste. E se você buscar Krav Maga Sudoeste aqui no Distrito Federal, em Brasília, só vai aparecer uma, que é do Rodrigo Neri. E para vocês terem uma ideia, eu moro hoje em dia a 30 quilômetros de distância da academia, mas eu me desloco para ir, pretendo continuar fazendo isso, enquanto Deus der bom tempo e condições, porque a gente vai aonde a gente se sente em casa e aonde a gente sente que o material realmente te ajuda, o material humano e o material físico, né? E assim, a tua entrevista com o Kobe, ela tá no teu YouTube ou aonde? Não, é no canal da federação. Você digita lá Mestre Kobe Podcast que vai aparecer lá, é o primeiro. Tá bom, Mestre Kobe Podcast. Rodrigo, então é isso. Muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando. A gente se vê em breve. Eu que agradeço. Um forte abraço, bom resto de domingo, meu amigo. Um abraço para vocês também. Até mais. Valeu.